Prezados cursistas, sejam bem-vindos a essa reflexão Arborização Urbana, Desafios Atuais. Coloquei propositalmente desafios atuais, porque entendo que é um tema que não podemos mais omitir, tanto do ponto de vista da reflexão, dos planos, projetos que estão relacionados aí à gestão e planejamento ambiental, com foco aí no espaço urbano. A nossa proposta, então, é refletir um pouco sobre os conceitos relacionados à arborização urbana, cenários da urbanização urbana e os desafios colocados na atualidade, a importância da arborização urbana na qualidade ambiental e na qualidade de vida, o plano diretor de arborização urbana e, por fim, alguns aspectos relativos ao manejo da arborização urbana, tá? Relacionados aí à poda, plantio, entre outros aspectos, outros fatores. Não é? Então, inicialmente, nós trazemos aqui o conceito a partir da literatura. É um consenso que a arborização urbana é uma prática relativamente nova no Brasil, que tem um pouco mais de 120 anos. E dificilmente realizada dentro de um contexto técnico e científico, mais voltado aí para uma questão estética, né? E não tanto aí com um olhar mais apurado, né? Com um olhar mais cuidadoso em relação a espécies, considerando aí os biomas, né? Entre outras questões, né? Então, atualmente, também são escassos os estudos que falam sobre a arborização urbana, principalmente considerando todo o território nacional. O que nós temos são estudos mais detalhados em áreas menores, né, que podem ser bairros, um conjunto de bairros, ou uma área urbana de um município. Mas não há relatos assim de estudos que abranjam aí todo o espaço do país, né? Aqui no caso do Brasil. Tá? Então, temos outros conceitos que são muito próximos da arborização urbana, né? A silvicultura urbana. Alguns autores utilizam esse termo, né, na literatura, e outros autores preferem utilizar a arborização urbana, né? Não há assim um consenso conceitual da diferenciação, mas enfim, eu vou trazer aqui pelo menos dois autores aí de cada conceito para que a gente possa refletir, conversar um pouco. Então, a silvicultura urbana, de acordo com esse autor, considerado como estudo, cuidado e manutenção de áreas verdes localizadas dentro das cidades ou próximo a estas, com o propósito de oferecer biodiversidade, estética, habitat para a fauna. Vejam que extrapola a questão estética, né? Tem um foco aí, pensando aí na biodiversidade, abrigo para a fauna, recreação, proteção das bacias hidrográficas e do solo. Sem vegetação, não é possível proteger as bacias hidrográficas e o solo, né? E as bacias hidrográficas, elas estão nos espaços urbanos e precisam ser consideradas a partir da sua dinâmica. A silvicultura urbana, de acordo com outros autores, ela é embasada em planejamento e ações que viabilizam uma melhor adaptação das espécies ao meio urbano. Para alguns autores, aqui eu trago então a arborização urbana, toda cobertura vegetal de porte arbóreo que existe nas cidades em meio público ou privado, sendo mesmo natural ou cultivado, né?
um termo mais antigo, uma conceituação mais antiga, uma mais recente. O termo arborização urbana foi inicialmente utilizado no Brasil, de origem norte-americana, e passou-se amplamente utilizado como sinônimo de arboricultura, para designar a ação de plantar árvores em ambientes urbanos, desassociando, né, se afastando aí do conceito original de florestas urbanas, que é uma outra perspectiva, né? Assim, então, o conceito de arborização urbana, ela compreende, então, a cobertura vegetal de cidades urbanas de porte arbóreo natural ou cultivado. Tá? Vejam vocês que tem alguns aspectos bastante semelhantes com a silvicultura urbana. Tem também um conceito que aí alguns autores utilizam, que é a área verde pública. É todo espaço livre, então são praças, são áreas de lazer, que foi projetado aí para um uso comum, né? E que apresenta algum tipo de vegetação. Uma vegetação que já existia, espontânea ou plantada posteriormente, né? E que possa contribuir, então, em termos ambientais, né? Exercer esses papéis importantes, né, da fotossíntese, da evapotranspiração, o sombreamento, a permeabilidade, a possibilidade de reter a água do solo, né, de facilitar a infiltração da água no solo, no subsolo, e recarga dos aquíferos, conservação da biodiversidade e que mitigue, né, os efeitos da poluição sonora e atmosférica. E também que seja utilizado com objetivos sociais, ecológicos, científicos ou culturais. Então, a área verde pública pressupõe aí o uso de espaços públicos livres, abertos, não é? Em que podem também ter a presença aí de áreas verdes, não é? É claro que o porte dessas árvores ou desses arbustos, eles podem variar conforme os equipamentos públicos, os espaços disponíveis, né? Isso a gente vai conversar um pouco mais à frente. Aqui eu trago, então, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, 369 de 2006, artigo 8º, vai dizer que uma área verde é todo o espaço de domínio público que desempenha função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização. Então, são áreas aí que exercem diversas funções, né? Ecológica, paisagística, recreativa, que contribuem tanto para a qualidade ambiental como para a qualidade de vida, né? Garantindo aí melhores condições de vida também para a população que frequenta esses espaços, né? E proporcionando também o fluxo de água, né? E a impermeabilização, que é bem restrita nesses locais, né? Deve ser pelo menos, e favorece então que essas águas superficiais elas possam ser devidamente drenadas ou mais facilmente drenadas. Então, como eu tinha dito, não há um consenso entre essas terminologias e diferenciações entre elas, que varia muito da visão de cada ciência, né? Principalmente as ciências que se relacionam aí com esses conceitos, né? Então, nós teríamos aí a biologia, a geografia, a agronomia, engenharia florestal, arquitetura, ou também pode ocorrer uma variação aí no âmbito dos órgãos públicos responsáveis pela arborização urbana, né? Então, varia muito da visão da ciência e dos órgãos públicos que fazem, né, o uso dessa vegetação ou o manejo dela, né? Então, o cenário da arborização urbana, os desafios atuais, e dentre eles, nós temos aqui que
nós não temos uma política que valorize a arborização urbana, né? Esse é um aspecto muito importante de nós considerarmos, né? Então, a arborização urbana no Brasil é ainda um desafio a ser superado, né? Não é uma prioridade, não é pauta de discussões, de planos, de projetos urbanos, né? Pelo menos na maioria dos casos, né? É claro que essa realidade tem mudado. Alguns municípios já lidam e administram, né, essa questão com bastante seriedade, inclusive contratando um corpo técnico, né, capacitado que consiga ali, dar conta adequadamente dessas demandas, né? E isso é colaborado em grande parte pela escassez de estudos científicos, né, e corpo técnico especializado, né, que tem esse olhar para direcionar, para orientar a arborização urbana, né? Então, quem seria o profissional que estaria mais habilitado para, vamos dizer, ter um olhar para a arborização urbana, né? Que é um espaço bastante distinto de outros, né? É um espaço que convive com o predomínio de uma série de equipamentos públicos, o trânsito, né, de pessoas, aglomerado de pessoas, de equipamentos, de construções. Então, precisa, de fato, ser bastante pensado e com vários aspectos aí ponderados, né? Aqui nós temos, então, um cenário bastante comum nas áreas urbanas de grande parte dos municípios do Brasil, né? Os centros, né, e vários bairros ou grande parte da cidade totalmente desprovido de arborização, né? O aumento da temperatura é muito expressivo numa situação dessa, né? E também a absorção das partículas em suspensão também fica bastante prejudicada. E outro fator também, que a vegetação ela consegue reter, captar e favorecer a umidade do ar, né? Então nós temos um ar bem diferente, onde nós temos a presença de árvores, né? E o mesmo ocorre no espaço urbano. Aqui temos exemplo de duas cidades, né, que se destacam aí na questão da arborização urbana, né? Veja que é possível, né, conciliar as florestas urbanas, né, a arborização urbana com os equipamentos públicos, com as construções, com os fluxos, né? Fica um ambiente extremamente agradável e contribui aí uma série de fatores ecológicos, ambientais e também socioambientais e psicológicos, né, como foi colocado aí por alguns autores, né? É uma questão de visão, é uma questão de romper com paradigmas, com visões distorcidas, né? É um campo a ser desbravado, de fato, né, pelos pesquisadores, pelos cientistas e também pelos gestores, né? E que é possível haver essa conciliação, né, sem o ambiente invadir o espaço público, né, e sem o espaço público também se sobrepor a esse microambiente, vamos dizer assim, né? Então, a importância da arborização urbana para a qualidade ambiental e para a qualidade de vida, temos aí alguns autores, de acordo com seus estudos, quais são as vantagens que eles destacam, que eles colocam com a presença aí, então, da vegetação nos espaços urbanos, né? Então, os primeiros autores, né, Aguirre, Júnior e Lima, destacam as várias vantagens de uma adequada arborização com a utilização de árvores de porte médio e grande,
citado por vários autores que pesquisam sobre o assunto. Então, esses autores eles fizeram um levantamento em outros pesquisadores da área, que trabalham, né, até autores estrangeiros, que se debruçaram sobre esses aspectos, essas situações, né? Então, constataram que a arborização urbana é capaz de reduzir a temperatura pela cobertura de superfícies refletoras de calor. Ela pode absorver o calor e reter esse calor, né, a partir das copas das árvores, interceptando aí de 60% a 80% da radiação direta incidente, né? E as de copa espessa até 98% da radiação direta incidente. Então, é claro que o tamanho das árvores vai variar de acordo com o espaço que se tem disponível. No espaço urbano tem algumas regras. Se é uma área em que tem a passagem de muitos carros, tem a passagem de pedestres, não é interessante que tenha, de repente, as espécies frutíferas para evitar acidentes ou problemas aí com os veículos, né? Mas se é uma área mais espaçosa dentro do espaço urbano, e essa árvore ela tem condições de se expandir, de crescer adequadamente, então aí justifica, né, é possível então colocar espécies maiores, né, e de repente até frutíferas, né? Tem vários municípios reconstituindo ali, reconstruindo diversos espaços ali belíssimos, né? Atraindo uma fauna, né? Uma fauna relativamente considerável, não é? Que passa a conviver aí com alguns corredores ecológicos que vão se formando aí em algumas áreas dessas cidades, né? Então, nós temos aí o sombreamento e a conservação do asfalto, né? Cada metro quadrado de asfalto coberto por copas reduz os gastos públicos com manutenção. Então, se o poder público investe em arborização urbana, ele reduz gastos com manutenção e conservação dos asfaltos, né? Redução da velocidade das enxurradas pela retenção e liberação gradativa das águas das chuvas, né? Algumas espécies de grande porte podem reter até 60% da água nas 2 primeiras horas de uma chuva, liberando-a aos poucos. Quando nós não temos essa cobertura vegetal, essa água ela chega com uma velocidade enorme até a superfície e sai arrastando tudo que veio para frente, né? Dificilmente segura, há algum equipamento que segure essa força da água, né? Então a vegetação também tem esse papel de retenção, né? De, vamos dizer assim, de atenuação aí do impacto das chuvas na superfície, né? Tanto isso na área rural como também na área urbana. Na área rural, evitando aí diversos problemas de erosão. Favorece também a alta evapotranspiração, né? 400 litros diários, né? O que aumenta a umidade do ar e produz o mesmo efeito que 5 aparelhos de ar-condicionado médios. Né? Olha só a importância aí da vegetação no espaço urbano. Né? É como se esses aparelhos, esses ar-condicionados, eles funcionassem por 20 horas seguidas, todos os dias. E o mais interessante, né? Sem gastar energia, produzir calor como os equipamentos fazem, né? Ruas bem arborizadas podem reter até 70% da poeira em suspensão, né? Como é o caso da arborização viária, né? É interessante também a disposição de arborização também nas estradas, né? Nas vicinais, dentro dos municípios e também nas né, e intermunicipais e outras rodovias aí de diferentes portes, né? Os autores também, esses e outros autores, eles acrescentam que uma adequada arborização ela também reduz a amplitude térmica, melhorando as condições microclimáticas da cidade, dando um aspecto mais agradável do ar, né?
e, consequentemente, da vida das pessoas, né? É claro que a árvore de pequeno porte, ela não vai fazer o mesmo efeito que árvores de grande porte. Então, se eu tenho um espaço grande, eu posso investir em árvores de maior porte. Se eu tenho um espaço menor, eu coloco arbustos ou árvores de médio ou pequeno porte, né? Então, as árvores encontradas em áreas livres, públicas, ou encontradas no sistema viário têm um importante papel ecológico, né? Contribui para a melhoria do ambiente urbano, estética, favorecendo o embelezamento da cidade, além de promover um efeito benéfico no ciclo social das pessoas, né? É claro que o verde ele exerce uma sensação agradável, né, de frescor e também de bem-estar, né, de bem-estar geral, né? O espaço verde ele tem condições até de contribuir para a diminuição do estresse, né? Então, nós temos aí a purificação do ar pela fixação de poeiras e gases tóxicos. Nós temos a diminuição, a atenuação desses gases tóxicos também, que ficam suspensos na atmosfera. A reciclagem de gases através dos mecanismos fotossintéticos, né? A melhoria do microclima da cidade, como os autores anteriores também mencionaram, né? A retenção de umidade do solo e do ar pela geração de sombra, evitando assim então que os raios solares eles incidam diretamente sobre as pessoas. Então, também diminui excessivamente a quantidade de sol disposta aí às pessoas. E também a gente sabe que tem um limite também, né? Redução da velocidade do vento, influência do balanço hídrico, favorecendo a infiltração da água no solo e provocando a evapotranspiração mais lenta. Então, é primordial a arborização urbana para um equilíbrio hídrico, incidindo, então, inclusive, no ciclo hidrológico, né? Quando favorece a evaporação, favorece a chuva, né? Favorece a infiltração e a umidade do ar, né? Abriga a fauna, propicia uma variedade maior de espécies, em consequência, influenciando positivamente para um maior equilíbrio das cadeias alimentares e diminuição de pragas e agentes vetores de doenças. Então, a vegetação urbana ela também abriga a fauna, né, uma pequena fauna, ela proporciona aí a manutenção de uma maior variedade de espécies, não é? E dando um certo equilíbrio das cadeias alimentares. Então, normalmente, é interessante que se priorize, se valorize espécies dos biomas, né, onde se encontram as cidades, não é? Variando aí conforme os seus portes, né, conforme o espaço disponível, né, porque ela vai, de certa forma, reproduzir, em certo sentido, a dinâmica do bioma regional, né? Do bioma aí em que o município pertence, né? Então, é interessante que haja uma diversificação de espécies, até porque na natureza as várias espécies elas se encontram, né, misturadas. Nós não temos uma única espécie na natureza. Então, no espaço urbano também é preciso pensar dessa forma. Não é saudável ter predominantemente uma só espécie em um determinado espaço, mas sim a sua variação, né? Então, alguns lugares arbustos, outros espécies de maior porte, e esse intercalar também é saudável, né? Então, nós temos aí um amortecimento de ruídos. Nós sabemos que o espaço urbano ele tende a ter mais barulho que o espaço rural. Então, temos esse benefício também aí exercido pela vegetação. Então, nós temos o que se denomina de plano diretor de arborização urbana, que é feito todo um levantamento daquilo que se tem, né, no espaço urbano, fazendo aí
um diagnóstico bem detalhado, né? De repente, espécies que estão ameaçadas, que precisam ser brevemente substituídas, espécies que estão possivelmente exercendo um fator de risco às pessoas, né? Tudo isso precisa ser ponderado, precisa ser considerado, né? Então, o plano de arborização urbana, ele é esse documento norteador oficial do município que legitima, que descreve ações referentes à gestão dessas áreas, né? A implantação, plantio, manutenção, como fazer a manutenção, como fazer um monitoramento, um manejo, né? O que pode, o que não pode, né? De acordo aí com cada espécie. Então, cada espécie ela vai requerer alguns cuidados, né? Diferentes dos outros, né? Lógico, né? E isso então requer também um olhar mais técnico de pessoas ali com conhecimento sobre isso, né? Então, as ações de um plano de arborização podem servir tanto para intervir na arborização já existente, né, como para atuar em áreas que ainda não possuem arborização. Se temos uma arborização inadequada, o município, né, os gestores municipais podem pensar essa transição gradativa, né, também passando aí pelo convencimento da população, fazendo todo um trabalho, né, porque a imposição ela não funciona. E à medida em que se vá trabalhando, né, com a educação ambiental, mostrando os benefícios, né, as pessoas elas vão se convencendo e vão adotando essas práticas, né, e tendo a consciência de que terão um ambiente muito mais agradável, né, em todos os sentidos e aspectos, né. Então, ainda falando, né, desse instrumento, né, trata-se além de uma obrigação legal, de um instrumento eficiente de gestão municipal, tão importante como qualquer outro plano municipal, né? Temos vários planos de gestão no município, né? Cada área demanda um planejamento. Então, a arborização ela também requer esse cuidado, né? Então, o Plano Municipal de Arborização Urbana ele representa uma economia ao município em longo prazo, porque ele vai reduzir indenizações por queda de árvores e galhos, né? Vai reduzir problemas, acidentes, custos, vai reduzir custos de manutenção de ruas, de asfaltos, redução de problemas, né? Custos com iluminação pública, dentre outros inúmeros benefícios, né? Evitando assim uma série de outros problemas, né? Quando tudo isso é previsto no plano, né? Aqui então eu quero trazer de uma forma sucinta alguns aspectos importantes do manejo da arborização urbana. Então, quando se pensa em um plano de arborização urbana, nós não podemos deixar de falar nesses aspectos, né? A gente já vem falando alguns, aqui a gente vai detalhar outros, né? Então, é preciso considerar o porte adequado ao espaço disponível que se tem, né? Áreas em que o poder público impermeabilizou, se ele tem condições de retirar essa camada, né, e impermeabilizou, é saudável fazer isso em alguns lugares, né, precisa avaliar situação por situação, né, mas em alguns lugares a gente vê plantio de árvores e a árvore não tem nem um espaço ao redor do tronco disponível ali com solo, né. Isso não é o ideal, né? É necessário que haja um espaço mínimo em torno do tronco, né? Para que ocorra também a filtração da água e prevendo também aí o crescimento, né, da espécie, né? Para evitar aí problemas também, como as raízes quebrando ali o local, né? É preciso também prever, né, a questão do trânsito, a passagem de pedestres, adequar as espécies a cada lugar e aos seus usos, né?
verificar a questão de raízes, né, que não danifiquem a pavimentação. Então, em alguns lugares, convém colocar espécies que não tenham raízes que venham a prejudicar tanto as calçadas como os arruamentos, né? É preciso também verificar aqui um aspecto de espécies frutíferas, né, como eu coloquei também, que podem amassar os carros, que podem machucar as pessoas. De repente, colocar essas espécies frutíferas em outros espaços mais amplos, né, mais abertos, mais alejados, né? E também os espaços em que o município ainda vai planejar, ainda vai utilizar, ele pode pensar estrategicamente áreas que possam manter aí uma calçada ecológica, áreas em que não não se faça toda a impermeabilização, né, para facilitar de fato a infiltração da água. Né? Evitar espécies que produzam qualquer tipo de substância tóxica para a população, claro, né? Se é uma espécie que pode causar envenenamento, por exemplo, não convém que se coloque nos espaços onde circulam as pessoas. Né? Preferir espécies com frutos pequenos para não ferir as pessoas e amassar os carros, e com galhos resistentes. Né? Dar preferência às espécies resistentes às pragas, diversificar as espécies, entre outras ações. Né? Aqui é um aspecto que é preciso chamar atenção, é que o contrário disso também é um problema. Né? Se eu coloco uma espécie única e ocorre uma praga, se perde toda a arborização do espaço. Se perde todas as espécies ali daquela área. Né? Então, ao passo que eu tenho a diversificação e eu evito também a incidência de pragas, né? Porque algumas espécies são mais resistentes que outras a determinadas pragas. Então, essa diversificação ela realmente ajuda muito no equilíbrio ecológico, né? Muito próximo aí do ecossistema local, como eu já tinha também destacado. Então, grande parte dos autores, né, da literatura que fala sobre esse tema, então, para priorizar, de fato, espécies nativas, né, evitando espécies exóticas, nós sabemos que as espécies exóticas elas podem gerar diversos desequilíbrios, não só na flora, mas também na fauna, né? Então, isso tudo precisa ser muito bem pensado. Aqui eu trago, então, um artigo da Convenção sobre a Biodiversidade, da Diversidade Biológica, não é? Que fala um pouco sobre as espécies exóticas. Então, a recomendação é que se impeçam, né, de introduzir, que se controle e que, de preferência, erradiquem espécies exóticas que possam ameaçar os ecossistemas, habitats ou espécies. Né? Então, aqui demanda também bastante conhecimento, bastante estudo, né, para poder realizar, de fato, um plano de arborização adequado e bem eficiente. Então, uma única espécie, ou espécies invasoras ou exóticas, elas podem incorrer em desequilíbrios ambientais, como a gente colocou também. Né? De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cidade mais arborizada do Brasil é Goiânia, com 89,5% de área verde. Né? Realmente, Goiânia tem áreas bastante interessantes, né? Com arborização, né? Outras que estão caminhando para isso, né? Bem interessante e fruto aí também de um trabalho aí com os bairros, né? Com a população em geral. Aqui temos outros percentuais bastante interessantes, né? De algumas cidades no Brasil. Então, áreas verdes, nós temos o destaque aí Campinas, com 88,4%, Belo Horizonte, 83%, Porto Alegre, 82,9%,
Curitiba, 76,4%, São Paulo, 75,4%, Fortaleza, muito próximo do índice de São Paulo, Guarulhos com 72,4%, Rio de Janeiro, 72,2% e Recife, 60,8%. Né? Essa é uma das cidades aí que estão investindo e apostando aí e acreditando nos benefícios que tem a arborização planejada. Né? Então, aqui, para nós fecharmos, né, essa reflexão, eu trago algumas técnicas que são fundamentais para o manejo, né, da arborização urbana. Então, para que a arborização urbana ela cumpra a sua função no espaço urbano, na cidade, é fundamental, importantíssimo que essas árvores elas sejam acompanhadas desde o momento do plantio até o ciclo final, né, da sua vida. Porque as árvores elas têm um ciclo, né? Elas têm um envelhecimento, algumas espécies antes do que outras. Então, elas precisam ser, antes de tudo, observadas, né? Acompanhadas. Né? Então, a avaliação de exemplares, isso precisa ocorrer constantemente. Avaliação das condições gerais das árvores, identificando aí as necessidades de possíveis manejos, né? Para evitar problemas, dentre as quais uns a gente já até destacou aqui. Né? A irrigação, principalmente quando nós temos plantio de novas espécies, principalmente nos primeiros 2 anos, é interessante que essas espécies, né, essas vegetações, recebam água, né, constantemente. Né? As podas, elas precisam ser bastante cautelosas, né? Requer muito cuidado. Nós vemos uma prática bastante negativa de poda nos espaços urbanos. É imprescindível que os municípios tenham algum tipo de regulamento, tanto para o manejo, em outros aspectos, né, para o plantio, para o crescimento, as espécies, e também para a poda. Né? Não dá para cortar as espécies de qualquer jeito. Tem também uma época do ano que normalmente é mais adequada para realizar esse tipo de ação. Então, nós temos aí a poda de formação. A poda de formação ela condiciona o desenvolvimento da árvore, contribuindo aí para a sua adaptação às condições em que ela foi colocada, né? Em que ela pretende, né, ser implantada. Né? Então, isso ainda pode ser feito no viveiro. Né? Então, são alguns ali alinhamentos, né, na formação da espécie para que ela fique o melhor possível no espaço em que ela foi pensada, né, para ser plantada. Poda de levantamento, né, visa-se com esse método conduzir a planta em seu eixo de crescimento, desviando, né, possíveis galhos tortuosos, né, galhos que vão ficar deformados. Né? Então, pode ser tirar também ramos indesejáveis, né, e ramificações baixas. Né? Pode contribuir para que essa espécie, então, ela cresça de forma mais saudável e num formato mais adequado. Né? Nós temos a poda de limpeza, onde se elimina os ramos secos, os ramos que perderam, né, a função, até para evitar o caimento, machucar pessoas, né, que transitam por ali. Então, convém que se tire então, esses galhos. Né? A poda de correção, onde se busca eliminar problemas estruturais, onde partes da árvore pode estar em desarmonia. Então, foram galhos que foram ajustados, mas por algum motivo ainda ocorreu uma distorção, uma desarmonia, e isso pode comprometer, inclusive, a espécie. Né? E também
dificultar o equilíbrio da copa. Então, isso pode ser feito também para corrigir e melhorar aí, a fixação da espécie, né? Nós temos aí a poda de adequação, que visa amenizar conflitos entre equipamentos urbanos e arborização. Então, pode ser que algumas galhadas elas estejam atingindo a fiação, a sinalização de trânsito, atrapalhando, né, que as pessoas vejam os sinais, né, fundamentais aí para o trânsito, né. A iluminação pública também, áreas em que ficam a vegetação muito fechada, elas ficam muito escuras, né, podem também provocar outros problemas, né, como violência. Temos a poda de levantamento, com a remoção dos ramos mais baixos da copa, normalmente para remover as partes da árvore que impedem a livre circulação de pessoas. Então, se eu tenho ali galhos, né, que estão comprometendo a passagem das pessoas, dos veículos, convém também que sejam removidas, né, de forma adequada, né, com toda a técnica necessária. Né. Podas de emergência, onde se remove partes da árvore com ramos que quebram durante a ocorrência de chuvas. Se esse monitoramento ele é feito constantemente, né, quando nós temos tempestades ou ventos muito fortes, se evita uma série de problemas ali no espaço urbano, né, evitando atingir pessoas, né, ou patrimônios, né, públicos ou particulares. Né. Nós temos aí também outra técnica de manejo, que é o transplante, onde se retira a espécie de um lugar e replanta ela em outro, né? Adotamos aí técnicas adequadas, agronômicas específicas, né? Reaproveitando e usufruindo dos seus benefícios. Exige bastante conhecimento, né? Não dá para fazer isso de uma forma aleatória, né? O biólogo também, em alguns casos, pode também fazer isso, né? Conhecendo bem as características do bioma e da espécie em questão, né? E como ela se comporta. A readequação de canteiros e faixas permeáveis, que sugere manter uma área permeável na forma de canteiro ou faixa, permitindo então a infiltração de água e a areação, né, do solo, para que esse solo não fica totalmente isolado, né, da espécie, né? Tem alguns lugares em que as pessoas jogam o cimento, né? E o tronco não tem nenhum contato direto com o solo. Isso é uma prática, de fato, muito errada, né? Remoção de vegetação interferente, né? Então, se tem algumas espécies que estão causando algum transtorno e se avalia que ela vai gerar mais transtornos do que benefícios, né? Dependendo da circunstância, é necessário, então, requerer, né, a autorização da prefeitura para se fazer a remoção. Né? E, normalmente, remoção de espécie arbórea com diâmetro à altura do peito, inferior a 3 centímetros, que esteja se desenvolvendo no mesmo canteiro em competição com a árvore principal interferindo no seu desenvolvimento, também pode ser retirada, porque são duas espécies que vão concorrer e que vai atrapalhar a outra, né? Com certeza. Também, nesse caso, pode fazer então a remoção, né? E pode interferir no desenvolvimento de uma outra espécie. Remoção de vegetação parasita, que consiste na retirada de espécies que sugam, né, a seiva da espécie principal, causando estrangulamento, né, do hospedeiro. Então, tem algumas espécies que vivem bem com outras e tem algumas que, de fato, ela, ela atrapalha o desenvolvimento daquela espécie. Então, aí convém então que se remova essas espécies que são denominadas aí de parasitas, né? Mas cada caso precisa se avaliar, né? E a supressão de exemplares, quando se nota a necessidade de remover toda a espécie, né? Quando se verifica que aquela árvore, né,
ela está atingindo já o seu ciclo, né? Ela está próxima aí da sua senilidade. Então, se pode aí pensar na supressão e aí, ao mesmo tempo, em contrapartida, já plantar uma outra, um outro exemplar, né, no lugar ou próximo aí, né? Isso é bem interessante, né? Antes de fazer a remoção, e já tenha se colocado uma outra espécie, para que não fique muito tempo aquela área ali sem uma espécie, né? Uma árvore. Então, aqui, trazendo alguns autores, né? Que vai falar da questão do planejamento ambiental e da arborização urbana. O planejamento de uma arborização urbana deveria contemplar o elemento árvore como um dos essenciais para a qualidade de vida do cidadão. Entretanto, os urbanistas costumam tratar o verde urbano como uma mera maquiagem, né? Uma questão só mais estética. E a gente já viu que a arborização do espaço urbano ela não é simplesmente estética. Ela tem toda uma funcionalidade, um benefício psicológico e ecológico, né? Visando aí a qualidade, o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida, né? Por isso, muitas vezes, não se obtém o êxito que se pretende com a arborização por causa da espécie selecionada, da qualidade das mudas ou das técnicas utilizadas no ato de arborizar, que não se coadunam, que não são adequadas com o ambiente construído, né? Isso precisa ser levado em consideração. Então, notamos aqui o quão é importante a arborização urbana e quanto ela precisa ser pensada, planejada, avaliada, reavaliada. Precisa de pessoas com formação técnica para fazer esse tipo de manejo, de monitoramento, né? Ao que se pensa, né, que as prefeituras vão gastar, vão investir nesse tipo, né, de manejo e de pessoas, né, capacitadas. Na verdade, a cidade, o município só vai ganhar a médio e longo prazo, né? Benefícios assim incontáveis, né? Que não são percebidos assim em poucos dias, em pouco tempo, né? Então, é muito importante mesmo que nós tenhamos aí essa concepção e essa cultura, né? Do verde, né? Dos espaços verdes, da arborização urbana, né? De uma forma adequadamente planejada, né? Contribuindo aí, então, para a qualidade de vida e a qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico como um todo, né? Eu agradeço a atenção. Aqui estão as referências, né, que foram utilizadas para essa reflexão, para esse momento. Posteriormente, vocês terão acesso a essa apresentação e poderão, então, consultar os materiais, dentre eles muitos podem ser encontrados em várias bibliotecas ou na própria internet. Vale muito a pena a leitura, o aprofundamento, né? E espero que você possa colocar esses conhecimentos em prática, né? Contribuindo aí para a melhoria do seu espaço urbano e ou do local onde você trabalha ou onde você atua, né? Então, muito obrigado. Desejo a todos aí um ótimo curso.